Olá, meus queridos anjos iluminados e caídos nerdosos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Ajude o canal a crescer. Doe lá pix pro canal. Se sabe a situação que eu tô passando, por favor, ajuda também o canal e ajuda as coisas aqui. E hoje vamos falar, sim, continuando a falar de Bleach. Já vamos começar pelo personagem mais filha da mãe de Bleach, Aizen, capitão da 5ª divisão da Gotei 13. Durante muitos anos, ele agiu como oficial cuidadoso, confiável, mas secretamente usou traições e conspirações para ter poder supremo. Se usurpou de cargos e manipulou membros da Central 46, roubou o Rugyo, artefato extraordinário, e fundou um exército de arrancars com um plano de derrubar o Rei das Almas. Depois de muitos conflitos, foi derrotado político selado por Kisuke Urahara e preso no Muken. Durante a Guerra Sangrenta de Quincy, ele foi temporariamente libertado para ajudar no combate contra Yaha, que foi um desempenho decisivo. Aizen, cabelo magro, olhos castanhos, então voz amável. Durante sua fase de capitão, usava óculos, estilo cabelo que caia na testa. Após revelar a sua traição, partiu para o Ecomundo, abandonando seus óculos e penteando seu cabelo para trás. Assumiu um visual intimidador. Ah, e aí usa roupas estilo arrancar, sobretudo branco, com preto interno, o Hakara branco e preto. Após a derrota e o selamento, ele retorna à sua forma anterior, de pré-fusão com Hunyo. Na prisão de Muken, ele veste uma roupa especial de couro, que funciona como selo, cobrindo as partes do seu rosto e corpo. Sua postura gentil, atenciosa, cortês, capitão de fachada, para ser cuidadoso para o plano que arquitetava. Ele manipulava todos ao redor, que confiavam e dependiam dele. A partir de revelar sua traição, o Boku, ele passa a usar o Atashi, a forma de assertivo e reflexivo. Ele é extremamente arrogante, convencido e superior. Subestima os adversários, inclusive os humanos. Mesmo assim, Aizen reconhece adversários dignos em casos especiais. Em casos especiais, por exemplo, o Capitão Yamamoto, que julga que ele merece seu posto. Em muitos momentos, Aizen revela que integrou a 5ª divisão o capitão Shinji Harato, que depois se torna um Vizard, interessado nas pesquisas de Rugyo, realiza experimentos secretos, Shinigami e Rukai. Eventualmente, Aizen revela sua combinação, as suas ambições. Shinji planeja sua ascensão ao poder, manipulando os próximos a ele. Após isso, Aizen revela sua verdadeira traição de Shinji e explica que jamais será um capitão gentil, acreditava, mas todos aqueles comportamentos eram performáticos. Sua habilidade da Zanpakuto Kyoka Sujetsu é a hipnose, ilusão. Ela é usada em todas as formas. Você vê, tá vendo as formas do Aizen aí? E como foi? Agora a gente vai pôr o Aizen segundo Yang, Maquiavel, Stalin e Bakunin. Agora vamos ver como que esse cara foi filho da mãe. Sasuke Aizen não é mais que um vilão dentro do universo Bleach. Ele é a síntese simbólica pelo absoluto. Ele, onde a morte possui as hierarquias e leis e instituições. Aizen rompe o equilíbrio natural dos cosmos com a pretensão de criar uma nova ordem. Da jornada, o capitão sereno, amável, despora iluminado, não apenas para a ascensão política, mas a trajetória arquética do homem que busca ultrapassar os deuses. Sob sua lente filosófica, Aizen é um personagem concentrado em pulsões e contradições de figuras históricas, teóricas. Em sua máscara fria, encontramos o príncipe Maquiavel, calculista, racional, a ditadura espiritual que ecoa métodos totalitários de Stalin, moldando sobre um mundo de coerção ideológica
e sua negação com as instituições divinas, a chama de Bakunin para a destruição e a libertação, a sombra manifesta Ibris de Yang, o ego que deseja o trono de Deus. Ais é um símbolo de poder e transgressão, o reflexo da grande mente humana, racional, criador destrutivo. Esse mergulha numa psique analisando um ponto de interseções entre política, filosofia, inconsciente coletivo, o homem que jamais tentou reinar as almas num processo. Nicolas Maquiavel, um príncipe, afirmou que o poder mantém pela virtude, mas sim pela aparência. O governante eficaz mascara para ser piedoso, justo, benevolente, mas também capaz de agir com frieza, crueldade quando necessário. Solsky encarna essa filosofia com precisão cirúrgica. Durante seus anos como capitão da Divisão 5, Eisen apresentava como um modelo ideal de liderança, educado, calmo, gentil, com seus subordinados. Essa é a imagem da primeira maior ilusão, não apenas da mágica, mas sim no social. Compreendeu, como Maquiavel, a política arte teatral. O povo, nesse caso, os Shinigamis, não segue um verdadeiro justo, mas aqueles que parecem ser justo. Ele domina o real política espiritual, manipula, finge a sua society, constrói alianças falsas, cria inimigos que servem para os seus próprios planos. Quando Maquiavel escreveu O mais seguro é temido ser amado, Eisen não apenas entendeu, aperfeiçoou a transição do capital amável para o tirano divino, que não há contradição, e sim a evolução de método. Para Maquiavel, o príncipe deve agir segundo a necessidade e não segundo a moral. Quando Eisen assassina a Central 46, ele não age por ódio, mas por cálculo. Cada morte é uma peça de xadrez, cada palavra é uma hipótese, um gesto para encenação de poder. Sozanpaku Kyorioka Sujetsu é a metáfora do maquiavelismo, seu poder de criar ilusões absolutas, confundindo o real com o falso. Poder da política, a aparência da arma com o instrumento de dominação. Eisen entendeu o Florentino e controla a percepção e controla o mundo. Maquiavel, governante, artista da astúcia raposa, a força do leão, Eisen usa a estratégia e transcende a destruição. O sorriso da máscara da raposa, um golpe e o rugido do leão. Se Maquiavel deu a Eisen os princípios de cálculo, Stalin mudou um método absoluto. Ambos são filhos do arquétipo. O homem que acredita na ordem só nasce do terror, do progresso e do sacrifício. Stalinismo é um regime de fé cega ideológica que substitui a fé em Deus, da forma que Eisen constrói o império arranca sobre a fé cega da própria força. Ele autoproclama o novo centro da realidade espiritual, tal como Stalin via como o seu centro do socialismo mundial. Ambos suprimiam as dissidências, exterminavam os opositores e reescreviam a história. O totalitarismo de Eisen não é estético nem metafórico. Seu mundo, o ecomundo, é branco, puro, geométrico. A estética da ordem absoluta, sem espaço para o caos ou individualismo. A brancura do deserto dos Rollins simboliza a anulação. Apenas o líder brilha, o resto é reflexo. Stalin examinava seus inimigos, assim como Eisen cria ilusões para fazê-los se matarem uns aos outros. Entre ambos, a manipulação é a realidade. O grande terror do Stalin, recriado pelo medo de Eisen, inspira os próprios subordinados. Espadas que adoram mas tremem diante de sua esperança. Ninguém serve por amor, mas todos servem por pavor. Assim, de doutrina maquiavélica aplicada no totalitarismo. Há também a divinação do líder. Stalin é chamado pai das nações. Eisen é visto como o novo Deus. Ele não quer apenas governar o mundo espiritual, ele quer substituir o rei das almas. Essa é a essência do culto da personalidade, o mesmo fenômeno que a gente chamaria de inflação de ego. O homem confunde a divindade com ele próprio que inventou, mas não a diferença. Enquanto Stalin usava o partido, Eisen usava o intelecto puro, despreza massas, crenças,
confiando apenas na própria razão. Se Stalin é um homem que destrói em nome da ideologia, Eisen destrói em nome da lógica, do tirano racional, com o profundo final do iluminismo sem alma. Seu castigo é selado no Mugen, e a justa ironia da história que o tirano que queria governar o mundo acaba aprisionado em si mesmo. Stalin morreu temendo com os próprios subordinados. Eisen é aprisionado pela sua própria arrogância. Se Maquiavel e Stalin moldam a face de Eisen, Bakunin revela o revolucionário. Mikhail Bakunin, o grande anarquista russo, via que o Estado e a Igreja era opressão divina. Ele acreditava que para libertar o homem era necessário destruir Deus, pois, enquanto houver um trono no céu, haverá um servidor na terra. Eisen pensa que, da mesma forma, o Rei das Almas, para ele, é um símbolo de prisão cósmica, é a ordem da Soul Society, um dogma que impede a evolução, um capitão que quer se tornar herege. Se Deus existisse, seria necessário destruir. Essa é a fase que ecoa em Bakunin, na psique de Eisen. Ele não é inimigo da justiça, ele é a passividade espiritual e a rebelião teológica que ele deseja liberar a mentira divina. Mas, como todo anarquista radical, a libertação se transforma em tirania. Ao destruir a autoridade, ele se torna a própria autoridade. Ao matar Deus externo, ele cria o seu Deus interno. Ele mesmo é o ciclo da revolução que devora seus filhos, um paradoxo da liberdade do totalitarismo. Bakunin acredita que a destruição era criadora, a paixão da destruição também é a paixão criadora. Eisen materializa essa frase no Hongyo, artefato que destrói barreiras para criar novas formas de vida. Ele é alquimista político e prometeu roubar o fogo divino. Mas a criação do limite do Hongyo não apenas o fortalece, ele o corrompe. Ele se torna a própria revolução fora do controle, o caos divinizado. No final, Eisen é um filho ingrato de Bakunin. Começou como libertador e terminou como a déspora. O anarquista russo alertava que a verdadeira revolução deve ser espiritual. Eisen falhou, confundiu a libertação com domínio. Sua rebeldia pura foi corrompida com orgulho. Em Bleach, a batalha de Eisen é ao menos contra os inimigos, mas contra a sua própria sombra. Para Yang, a sombra é um conjunto de tudo que é indivíduo, em si mesmo. O homem busca a perfeição divina, reconhecer e acaba sendo devorado. Eisen é o arquétipo do self, que inflou e se tornou monstruoso. Sua relação com Ryo é simbólica. O artefato não concede o poder, ele apenas revela o poder latente dentro da alma. Ryo é o espelho junguiano. Eisen acredita que dominar a pedra não seria dominado por ela. O moderno acredita que dominar a razão é escravo do inconsciente. Na visão de Yang, o arquétipo Demiurgo, o Deus que cria o mundo imperfeito, representa o intelecto desligado, o criador que ignora. É exatamente isso que Eisen cria, uma nova ordem espiritual, sem compaixão, sem eros, apenas com logos, a divindade que sabe, mas não sente. Eisen também encarna o arquétipo do herói caído, aquele que ultrapassa o limite humano, desafia a descida do Mugen, o abismo escuro, a metáfora da jornada de individualização interrompida, o herói que integra a sua sombra consumida por ela. Enquanto Ichigo representa a integração, a fusão de humano Shigami entre os deveres e instinto, Aizen representa a cisão, separando o humano do divino. Ele é o negativo que se corrompeu, que transforma em arma. Aizen, Maquiavel, Stalin, Bakunin e Yang são diferentes de um mesmo dilema do homem, que deseja ordenar o caos, ao fazê-lo que se torna parte dele. O poder de Aizen é uma forma de religião laica. Ele acredita que a ordem natural é uma mentira. Apenas o intelecto pode criar justiça. Apenas o raciocínio do totalitarismo do século XX, de substituir Deus pela razão, é o paraíso da revolução. Maquiavel ensinou que o poder da técnica. Stalin mostrou o poder do terror. Bakunin gritou o poder da tirania. Yang advertiu de sua sombra. Eisen, dentro da ficção, reuniu os quatro em um corpo único: o príncipe racional, o ditador, herege, demiurgo. Se o império cai com uma força externa, a contradição volta para o ilusionista. Ele se torna a própria Kyokura Sanjetsu,
a hipnose do ego. Na última instância, Eisen é a parábola do homem moderno, nos tempos de niilismo, onde a fé dissolve o Estado, se torna o novo templo. O humano busca a divindade através da ciência e do poder. Ele é o retrato do homem contemporâneo que acredita que o controle traz e esquece o do absoluto da liberdade. Para Maquiavel seria o ideal desconhecer os limites reais. Para Stalin, o herdeiro perfeito demais que usou demais. Bakunin, o anarquista que perdeu a alma. Yang, um arquétipo inflado do self que caiu. Seu castigo, preso no Mugen, é o símbolo eterno, separado do mundo. De si, Yang chamaria de Nigreto, faria a morte o símbolo da alquimia da alma. O está, esse estágio que o homem deve descer ao inferno interior e renascer, Eisen escolhe permanecer, recusa morrer. Se analisarmos Eisen sob a ótica contemporânea, vemos reflexos das próprias contradições. No político, a manipulação de ilusões midiáticas contra a personalidade carismática. No psicológico, narcisismo coletivo de tornar-se Deus por meio de terror. Estamos vendo isso no Bostil, né? Estamos vendo por um certo careca, certo? Por um certo Luthor, e também por um certo cachaça que a gente está vivendo no Bostil. No espiritual transcende e substitui a arte da fé. Eisen é o símbolo da era digital que controla e cria a realidade falsa. A Kiryu Sugetsu é equivalente à mídia moderna, capaz de transformar a mentira em verdade. É o mundo de 25 vive o mesmo feitiço. Maquiavel ensinará a Yasi a manter o poder e Stalin aplaudiria com eficácia. Solzhenitsyn ao espelho da filosofia política e psicológica, na busca de compreender. Maquiavel aprendeu demais, Stalin ultrapassou a história, Bakunin se perdeu estava em revolta e a gente fracassou ao integrar o subconsciente. É o filho do Logos que renegou os Eros, o anjo que tentou libertar o mundo do céu, mas acabou aprisionado na sua própria razão. Olha que estranho, estamos falando de uma coisa que está acontecendo no Bostil. Terror, tirania, a gente não pode expressar, estamos sendo perseguidos. Eisen, ele é a figura do Maquiavel, ele é a dominação de tudo. Quantas vezes a gente está vendo a esquerda, sim, essas ideologias totalitárias, que eu falo sempre aqui nos vídeos, nas lives, eles se fingem paz e amor, mas eles odeiam os conservadores. Eles querem a destruição dos conservadores em prol de algo maior, em prol da totalitarismo geral, da miséria humana, da miséria da sociedade, a corromper o mal, corromper a sociedade, em busca de algo que eles só querem o poder, só querem o usufruir digital. Eles são nimistas, eles não acreditam em Deus, nem em deuses. Eles são nimistas, são ateus. É a base do anarquismo de Bakunin, é a base de Maquiavel, é a base do próprio Stalin, que tocava a ideia com Marx e com Nietzsche. Estamos falando o niilismo, o ateísmo, que estava sempre está em alta nessa geração, por causa que está perdendo a fé em Deus, a fé no sagrado. O sagrado está sendo descartado. A maioria das pessoas não está olhando para si mesmo, está olhando para si mesmo e não está olhando para o divino. Olhe para o divino, cresça, acredite em Deus, que tudo vai acontecer, as coisas boas vão acontecer. Jamais perca as esperanças. Ter amigos, pessoas que nos façam valer a pena para a gente acordar cada manhã feliz e ter uma família, como eu também você viu a situação que eu estou passando. Então, ajudem, vamos dar essa força, vamos fazer isso acontecer. Não viver nesse estado, não o Estado tomando conta de tudo, por causa que ele quer a população na miséria, quer quebrar a população. Os anarquistas, os totalitaristas, só querem isso, o povo na miséria. Vamos mudar, vamos mostrar para o mundo que podemos vencer diante de uma sociedade que está sendo corrompida a cada dia mais para fazer crianças, adolescentes se voltarem contra pais, famílias e pessoas em modo geral, fazendo assim as pessoas verem que o medo domina. Nós vemos isso aqui no Bolshoi todo dia. Estamos
vendo muita gente está passando problema, o próprio Bolsonaro e outros aliados a eles. Então, gente, o que estamos vivendo no é sério. Acordem, isso aqui é urgente. Obrigado, meus anjos iluminados, decaídos nerdolas.